Ok, pessoal, vamos ver se eu consigo registrar para vocês. Bom, essa é aquela Juke, a 1900 HS, só que a LK, né, aquela mais nova. Bom, ainda está aqui, já está rodando, mas está ainda em fase de experimental. É de um cliente, mandou aqui para gente, tá? E a gente vai aproveitar e fazer algumas aulinhas nela, né? Vamos aproveitar de pedir autorização para o dono, então não tem nenhum problema. Vamos só aproveitar e registrar algumas coisas interessantes que vocês vão querer ver. O problema tinha a ver com aquela placa, né? Nós demos manutenção nela e já mostro para você o que foi feito e como a gente deu uma solução aí, ok? Bom, eu posicionei a câmera aqui num canto um pouco mais interessante, que assim eu consigo mostrar para vocês ela rodando já, mas dificilmente eu consigo mostrar com detalhes o que a gente fez e o que a gente vai ver nessa placa. Essa vai ser uma máquina que vai fazer parte do trabalho que a gente está realizando, né? Então eu vou mostrar algumas coisas dessa lá no curso. Aí o legal é que a gente tem o esquema dela, eu consigo pontuar umas coisas bem interessantes, ok? Vamos lá. Ela já está ligada, tá? Aí essa máquina para você ligar você precisa posicionar. Ela posicionou, levantou o calcador, e se eu tocar para costurar, ela deve costurar aqui. Tá me vendo, né? Vamos lá. É uma bichona, você é louco. Bom, posicionei a câmera agora num local aqui, onde vocês vão conseguir ver 6 fotoacopladores. Olha, 1, 2, 3 com esse, e mais 4, 5 e 6. Tá? Esse outro é uma proteção, ele pega um sinal do módulo e joga lá para o micro. Então são esses 3, mais esses 3, esse e aquele lá. É aquela velha estrutura, aquela velha topologia, não muito diferente daquela que a gente já conhece. Quer dizer, dentro desse módulo LGBT, aqui a imagem não vai ficar boa, o posicionamento da câmera não vai ajudar muito, mas a bancada sim. Na bancada eu consigo te mostrar no esquema, consigo te mostrar aqui na placa, cada um desses itens. E a sonda do meu osciloscópio, veja que ela tá, a garrinha tá no terra, aquele terra GND, a gente vai ver um local correto lá, tanto no esquema quanto na placa, já na bancada, que aí eu faço uma tomada melhor. E a sonda, ela tá exatamente nesse ponto do meio de cada um desses fotoacopladores. E o ponto do meio, ele também é comum com outros fotoacopladores que tem aí 5 terminais, né? 2 na entrada, que é onde seria o LED, e 3 na saída. Desses 3, os dois extremos seria alimentação, 5 volts, e o do meio seria a saída. Tá? É uma estrutura bem comum e muito utilizado aí no meio. E aí, obviamente, o que você entende aqui? Alguém é o pai desses caras, desses fotoacopladores, dessas crianças, e desenvolve e disponibiliza o datasheet ele mesmo na praça. Aí algum engenheiro, algum fabricante vê esse componente e o utiliza no projeto deles. Então eles seguem mais ou menos um padrão, não todos iguais, né, mas um padrão que facilita a montagem desses componentes então na placa. Então eles vão manter realmente uma estrutura muito semelhante desse que a gente chama fotoacoplador em SMD, tá bom? Vamos então para a bancada, assim a gente consegue ver mais alguns detalhes dessa belíssima placa aí da Juke 1900HS, LK 1900HS. Um detalhe, eu vou fazer assim só para vocês verem, tá? Aproveitar que está tudo ligado, eu vou posicionar essa sonda aqui, e como eu estou sozinho aqui, eu não consigo fazer tudo de uma vez só. Eu vou posicionar essa câmera numa outra posição, eu vou colocar essa sonda bem no ponto do meio, tá? Aí tanto faz em qualquer um deles aqui, e não vai dar para... Nessa tomada você vê eu injetando a sonda num dos pontos, tá? Mas a forma de onda você não vai ver. Então essa câmera vai agora lá para o osciloscópio, para que eu mostre para você a forma de onda quando eu tocar a máquina. Então eu vou preparar ela, e aí eu toco no pedal, quando eu tocar no pedal o motor de certo vai rodar, vai fazer o travete, e aí vocês acompanham a forma de onda que vai acontecer lá, tá bom? Vamos lá. Bom, tá aí. Esse osciloscópio não é muito comum, a grande maioria das aulas que a gente faz que envolve o osciloscópio, aparece um outro aqui, é um osciloscópio analógico, você vê que ele é um pouco maior, você vê, ele tem uma largura boa, né? Ele é diferente do outro. Essa tela que vocês estão vendo é uma tela parecendo com um monitor, né? Antigamente tinha aquelas TVs de 5 polegadas, aquelas TVs chamadas TV do Paraguai. Então é um tubinho parecido com aquele. Ele vai daqui e aqui, até aqui assim mais ou menos. É um tubo TRC, que a gente chama de tubo de raios catódicos, tá? Mas em termos de funcionamento é o mesmo.
Ele não tem aquela precisão que tem um eletrônico, mas o digital, né? Mas ele tem as suas qualidades também. Eu gosto muito dele, a gente utiliza bem. Ele tem também um gerador de funções integrado, tá? Bem útil para a parte de projetos. E todas as funções que o outro teria. Um osciloscópio aí de 20 MB, tá? Dá para ver aqui, ó, 20 MB. Aqui, ó. E muito bacana, a gente gosta muito dele. Tá? Útil demais aqui para o trabalho. Também 2 canais, tá bom? Aqui você controla o canal 1 e aqui o canal 2. E aqui é a saída do gerador de funções, tá? Então esse conjunto aqui eu gero uma onda senoidal, triangular, retangular e triangular, tá? Então vamos lá. Estou nesse momento plugando a sonda em um dos pinos aqui do nosso fotoacoplador. Bom, aí já apareceu o nível DC. Estou girando ele com a mão, não acontece nada. Mas se eu apertar o RELD, é onde o motor vai posicionar, a barra de agulha está toda embaixo, tá? Vou apertar o RELD agora. Você viu? Gerou ali um pulso, tá? E se eu mandar costurar agora, é isso que vocês vão ver. Tentar ajustar um tempo diferente para ver se a gente consegue visualizar melhor essa onda. É difícil acompanhar porque está muito rápido. Melhorou um pouquinho a coisa, vamos ver se eu consigo aqui. Melhorou um pouquinho a coisa, mas como é muito rápido, a gente não consegue ver muito. Né? Mas está aí, bem claro, a forma de onda sendo gerada. Tá ok? E aí assim seria nos 6 fotoacopladores, tá bom? Aqui a gente não consegue ter uma precisão, vou tentar diminuir a velocidade, mas não é o caso não. Tá em 3.000 RPM, vou mudar para 400 RPM, tá? Ver se a gente consegue visualizar melhor. Uma velocidade bem realmente baixa. O bom é que dá tempo de eu ajustar, né? Aqui dá pra gente ver mais ou menos. Bacana, né? A gente vê. Deu pra gente ver sim, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, deixa eu ver. Ó. Tá razoável. Só para a gente ver a forma de onda sendo gerada. Essa forma de onda vai ser igual para todos os fotoacopladores. Isso a gente já mostrou em outros momentos, em outras aulas, com outros travetes, mas é mais ou menos isso. Esse sinal que você acabou de ver é o que a gente chama de PWM, essa modulação de largura de pulso. Esse sinal, por acaso, ele é um sinal controlado por frequência, né? Altera a frequência, altera então a rotação aí do motor. Tá? À medida que essa largura aumenta ou diminui, tem a ver com o torque do motor, ele fica mais forte ou mais fraco. Né? Então não tem muito segredo, a ideia é eu saber se o sinal está entrando aqui na entrada do LED, né, no LED, e se ele está saindo aqui para o fotoacoplador, né, do outro lado. Nesse caso é o ponto do meio que a gente vai ver direitinho lá na bancada, tá ok? Bora lá. Então ela estava rodando a 500 RPM, tá bom? E eu vou mostrar algumas coisas aqui na placa, né?
que lá na bancada pode ser que a gente não consiga ver. Aí aqui vocês já estão vendo. Então o que eu tenho aqui? Um conector que vem da fonte, tá? Conector que leva a tensão, quer dizer, essa é a fonte, não é isso? É que a gente está falando do módulo, mas eu tenho aqui todo o circuito de fonte, algumas fontes sendo geradas, algumas para o próprio módulo e algumas para a própria placa de movimento XY e outro sistema, né? Então eu tenho aqui um cabo de alimentação que vem dessa power, né, numa fonte que vai receber uma tensão AC, e por conta do sinal verificado aqui por essa parte da CPU, aciona um relé que gera então e habilita essa linha desse link de 300 volts aqui. Esse cabo é o cabo do motor, que vai energizar preto, vermelho e branco, as bobinas UV e W do motor, e esse verde seria o terra lá, né? Esse é o encoder do motor, e esse é o cabo de comunicação. Então, ou seja, aquele sinal que a gente está vendo aqui no fotoacoplador vem exatamente daqui. Vai entrar no LED, tá? E depois que vai sair aqui no motor, vai gerenciar para o motor, ok? Então vamos lá. Eu tenho um micro aqui que também faz todo o gerenciamento do funcionamento, mas os sinais ele vem por aqui. Isso que vocês acabaram de ver, essa forma de onda, nós já mostramos em outros momentos, em outras ocasiões, vendo que não tem muita diferença do que a gente viu em outras máquinas e o que a gente vai ver aqui. Eu penso que tudo isso que a gente mostrou aqui, eu queria exatamente aproveitar esse momento, na máquina, enfim. Mas lá na bancada, onde a gente pontua o esquema elétrico e pontua na placa, aí sim vai ficar melhor para a gente visualizar, ok? Lembrando que esses sinais que a gente viu aqui são os chamados sinal de PWM, modulação por largura de pulso. Nesse caso especial, a velocidade ela é alterada em função da frequência, a frequência muda a velocidade, mas a largura desse pulso determina se o motor vai ter ou não torque, maior ou menor, tá ok? Esse cabo é o cabo que leva a tensão dessa fonte para a placa de movimento XY e CPU, que está lá na frente, né? Depois talvez uma outra tomada da câmera a gente vê melhor. Esse é o conector do encoder, vem do encoder propriamente dito, bem como esse cabo, né? Aqui é o encoder e aqui é as bobinas UV e W, desse fio preto, vermelho e branco e um terra. E esse cabo é o cabo que vem de uma power aqui, uma fontezinha, uma pré-fonte, entra a C nele, então você sai daqui, a tensão já descer, porém é filtrada por esses capacitores. Então, ali faz o retificamento e aqui faz a filtragem, tá? E um relé é acionado por esse cabinho, um cabinho que o comando daqui liga ele ou não, tá? Então é uma máquina bem, realmente arrumada, bem sofisticada, não é tão simples de dar manutenção dessa placa, tá ok? Bora para a próxima. Ok, pessoal, vamos lá. Então, estávamos agora lá com essa placa lá plugada na máquina, mas veja que ela aqui, eu consigo dar mais detalhes. Então, a garrinha que você viu lá é essa aqui, e ela está plugada exatamente aqui no GND desse regulador, tá? Um regulador de 5 volts, e a sonda que eu me referia, ela estava exatamente aqui, ó. Ela pode estar em qualquer desses pinos central do fotoacoplador. Aqui não é diferente, né? Aqui, qualquer um desses 6 aqui. Você consegue ver aquele sinal que a gente viu. Então, o que eu sugiro que você faça? É comum quando você comprar a ponta quando você comprar um osciloscópio, vem aquela ponta, uma garrinha onde você pode fixar ela. Deixa eu ver se eu pego ela aqui para vocês verem melhor. Tinha uma aqui, eu consigo fazer isso. Aqui, ó. Então, é um aparato que vem, que você conecta aqui e você consegue então deixar ele preso em algum lugar. Aqui por acaso é um ponto terra, né? Mas o que eu sugiro que você faça? Solde então em algum dos terminais desse que seria a saída, e ele fica conectado lá, né? Fica conectado lá. E aí você consegue fazer o seu monitoramento. Por exemplo, se fosse o caso de eu estudar lá, eu faria tudo isso aqui na bancada, levaria essa placa lá e faria esse tipo de ligação, eu conseguiria verificar melhor. Eu estava tentando fazer isso, porém, com a mão, com o pé, com a mão eu pisava no pedal, com a mão eu controlava, por exemplo, o timer por divisão, aí fica muito confuso. Fica melhor assim para vocês poderem fazer uma análise melhor.
Bom, então eu tenho aqui um conjunto, uma fonte, né? Várias fontes, aliás. Uma fonte maior feita por esse transformador, bem como esses dois chaveadores, né? Esses dois transistores trabalham para fazer uma baita uma fonte aqui de maior corrente com esse transformador Chopper. Duas outras fontes, esta dedicada exclusivamente para o módulo, tá? E depois do esquema a gente vê melhor qual a função dessa outra. Você tem outro conjunto aqui de diodos, é muito parrudão, para poder retificar essas tensões vindo de um transformador, de uma fonte importante. A gente vai ver como é que ela funciona. E o defeito, aproveitando aqui mostrar para vocês, que veio nessa máquina, foi aqui, que a gente pegou inicialmente, era esse fotocoplador com problema. Aí eu achei que já tinha resolvido, nós embalamos tudo, colocamos etiquetinha e tal, e mandamos para o cliente. Aí, para nossa surpresa, deu problema. Chegou lá, continuou dando erro 7. E aí, erro 7 a gente sabe, está associado a motor, o funcionamento do motor, não está funcionando de forma correta. Então eles lá, me parece que já tinham substituído o módulo de potência, a gente verificou, estava tudo em ordem. Aí era só o fotocoplador, pode ser que ele tenha queimado junto com o módulo. E aí eu falei, então está resolvido. Só que aqui, aí veio a máquina e a placa junto, né, para a gente dar uma verificada. Aí constatamos que esse resistor está queimado. Eu vou tirar ele agora para a gente dar uma verificada. Ele é um resistor, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Ele tem 3 terminais. Tem uma posição aqui que a gente consegue ver. Não dá para ver direito, mas por aqui dá. Aqui, ó, 3 terminais. Exatamente esses 3, ó. E esse aqui, esse aqui. Esse fuzil foi eu que coloquei para poder pôr para funcionar, que ele está aberto, né? Eu vou tirar ele fora e vou vocês acompanharem aí, ver como é que seria. Então, esse tipo de silicone também é muito comum vir em placas. Não sei se a gente já comentou, tá? Que não tem jeito, tem que cortar ele aqui. E na hora de você finalizar, vai ter que pôr ele também, tá? E o pessoal pergunta o que é isso, para que serve. Então é fácil de você perceber que esse tipo de equipamento, e sobretudo o travete, né? Eles vibram muito, eles movimentam demais. Então é comum também esses componentes soltarem, quebrarem. Então tudo isso que é grande, ó, é alto, grandão, pesado, né, diferente dos capacitores, a tendência à medida que está travetando, ele fica tremendo, e nessa que ele fica tremendo, balançando, ele pode quebrar o terminal dele. Daqui do componente até a placa. Então ele, como se alguém estivesse fadigando um arame, tortando um arame. Ele acaba quebrando. Então é o que eles utilizam. Colocar todos esses caras que são mais altos com o silicone, que ele fica preso como se fosse uma peça única na placa. E aí esse risco dele tremer, dele acabar quebrando o terminal, eles diminuem, né? Então a chance dele pifar, dele quebrar nesse sentido é cada vez menor. Então estou tirando aqui todo o silicone, porque eu quero na verdade tirar o resistor. Mas aí quando eu colocar mais, eu coloco silicone comum. Esse parece que é um silicone diferente desse que a gente acha em casa de material de construção. Mas não consegui achar esse, não consegui importar. E ele funciona bem, esse outro que você acha material de construção, transparente, o branco, eu gosto do branco. Coloco ele aqui em bisnagas, né, em seringas, e acabo utilizando. Deixa eu pegar uma hora que eu mostro para vocês. Então estou tirando ele aqui, para vocês acompanhar aqui o reparo. Tá fora. Saiu também o fiozinho que eu coloquei aqui na gambiarra, só para ver funcionando, né? E eu tenho certeza que era só ele, tá? Então é comum um resistor desse abrir, por furo em muita corrente, quando o módulo está em curto. Então é bem provável que quando queimou o módulo, levou ele junto, e aí eu, na displicência, não passei, e agora na volta eu consegui ver que era só mais isso. Tanto é que eu coloquei o jumper aqui, rodou bonitinho, zerou lá, tá? Então vamos testar ele aqui para você ver. Por aqui do lado, a gente vê. Vou pegar um multímetro aqui digital, o pessoal gosta mesmo do digital. Só para a gente aferir que ele tá queimado mesmo, mas eu já tinha visto, podia ter medido por cima mesmo. Então veja, é um resistor, acho que daqui dá para vocês verem melhor. Ele tem, ó, esse vezes 2, pode dizer que são 2 resistores realmente.
de 50 milhões, ou seja, 0,05 ohm. Tá? 2 porque daqui para cá é um e daqui para cá é outro. Então se eu pegar de ponta a ponta, eu tenho 0,1, né? Porque 0,05 mais 0,05 eu tenho 0,1, tá? Então 50 milhões com 50 milhões eu tenho 100 milhões, ou seja, 0,1 milhões. E esse aqui, ó, de ponta a ponta, você não tem nenhuma medida, daqui para cá nenhuma medida, e daqui para cá nenhuma medida. Então abriu mesmo aqui. Deixa eu ver, tá na escala errada também. Vai medir mesmo. Tá aqui em 200, ou seja, qualquer resistor abaixo de 200 ohms eu iria medir. Encostei uma ponta na outra, medindo a resistência ômica aqui da ponta. Ele que tá zerando aqui. Acho que a ponta não tá muito bacana não. Zerou, tá? A ponta que não tá muito boa. Agora sim. A gente usa tão pouca escala aqui que o bicho fica... Agora sim, zero. Se fosse sujeira, né, no terminal, é importante você ver. São escalas que a gente usa pouco e acaba que, enfim, não é muito confiável. Medir de ponta a ponta, do meio para ponta, do meio para ponta mediu 0,5. Tá bacana. E do meio para cá. Então tá queimada essa parte, né? Então a ideia são dois resistores, 0,05 para cá e 0,5 do meio para cá. Então esse 0,05 tá boa e essa não, tá? Então dá pra gente imaginar e o que eu vou fazer aqui, porque eu não vou achar um resistor desse para comprar, exatamente igual a esse não. Poderíamos colocar outro. Aí você pode soldar esse ponto aqui lá por cima, tá bom? E você tem um resistor daqui para cá funcionando. Tá? Que é exatamente o ponto que me interessa, exatamente esses dois pontos aqui, tá bom? Aqui não se trata de economia nem nada, é porque eu não vou ter um outro desse igual, às vezes é mais fácil você colocar um novo, e aqui ele não usa esse terminal do meio, né? Então é de ponta a ponta que ele vai utilizar. Depois a gente vai ver no esquema lá. Então para manter um resistor original, professor, mas não era 0,01, não era 0,1? Ele está colocando 0,05. Então, nesse caso, para a função dele aqui, é um fusistor mesmo, né? Um resistor de proteção, como se fosse um fusível, né? Só que é um resistor, a gente chama de fusistor. E ele queimou realmente pela sobrecarga. Então, vou dar um grau nele, vou pôr de volta. Ele vai estar com a cara de um resistor original, porém não tá, eu não tenho um outro desse, original desse eu não tenho. Então, vai ficar um serviço bem feitinho, porém, enfim, eu não tenho original aqui para pôr. Bom, vocês vão acompanhar comigo aqui essa ideia, tá? Eu vou fazer já. Nossa, professor, que interessante. Põe mais solda para tirar solda? Isso, põe mais solda para tirar solda, tá? Vamos tirar aqui agora. Estou aqui com o sugador de solda e vamos remover. Então, tiramos os dois terminais importantes que eu precisava, não vou soldar o meio, porque agora realmente eu não tenho a intenção de soldar ninguém ali no meio. Aqui uns exploradores, não sei se vocês têm, mas vale muito a pena vocês comprarem essas faquinhas, esse explorador, né? Para manipular esse tipo de coisa aqui. Aqui esse excesso de silicone. Nossa, professor, que interessante, né? Como é fácil ganhar dinheiro, né? Não é bem assim não, tá? Depois que você acha o componente queimado, realmente não tem muito segredo não. Só é seguido aqui da troca. O problema é você chegar até aqui sem nenhum conhecimento. Agora, se tiver algum conhecimento, realmente você vai ver que não tem
Não é nada bicho de sete cabeças, não. É uma placa, como eu disse anteriormente, muito sofisticada. Cuidado com a manutenção. Olha lá. Vou soldar exatamente na posição que ele está. Ah, tá. Se eu medir aqui agora, a gente vai ver que ele tá... Eu não medi, né? Ele tá... Só que vai estar medindo 0,05, o que não tem nenhum problema. Viu que eu coloquei um curto agora há pouco e ele funcionou, né? Então a função dele de um fusistor continuou tendo, porém não é mais um fusível, vamos dizer assim, de 0,1 ohm, sim um fusível, um fusistor de 0,05. Prontinho. Aqui a gente usa thinner. Se pegar thinner, o álcool isopropílico fazia um trabalho legal. Tem um material aqui bem bacana que a gente comprou também, gostei dele, tá? Vou deixar aqui. E acho que o pessoal deve ter falado já dele, a gente deve ter demonstrado. Ele vem assim, deixar bem quietinho para vocês verem o nome. Pode procurar na internet aí, no Mercado Livre, você vai achar. Aí você dá umas duas espreadas aqui, ó. Pode você ver que vai limpar bem, para não ficar aquele vestígio, como se alguém já mexeu por aqui. Eu uso thinner, tá? Mas eu tô colocando aqui que eu acho que vai valer muito a pena. Olha como ele limpa bem e na hora. Se bem que o thinner não fica diferente não, vai ficar muito bom. Eu penso que é mais barato. Só que assim, precisa tomar cuidado que tem um thinner bem forte, pegar aquele mais fraquinho, tá? Ainda, se não quiser lavar a placa, ó, ele fica uma limpeza até que razoável, tá bom? Então, aqui está feito o serviço. Se eu voltar e colocar ela na máquina, vai voltar a funcionar, porque você vê que era um curto que tinha aqui, né? Um jumperzinho que eu havia colocado. E eu só tirei. Aliás, eu pensei nessa solução agora mesmo, depois que eu tirei. Falei, peraí, ele é do meio para cá e do meio para lá. E como do meio para cá estava queimado, do meio para lá estava bom, aí você curta-circuita esse do meio para um ponto, então você tem as extremidades um resistor. Só que, óbvio, a metade do que tinha aí, o que não tem nenhum problema, porque isso substitui esse pedacinho de fio. Agora, óbvio, se eu estivesse falando, por exemplo, de um resistor desse aqui, de uma bobina dessa, de, por exemplo, 15 miliohm, e que ele faz um papel de uma corrente, né, ele vai pegar uma amostra da corrente, aí você tem problemas, aí precisa tomar cuidado, tá? Aí não é o caso. Ali era só um fusistor mesmo, então tá tudo certo, tá? Tá aqui no lugar. Eu vou ver se eu acho o silicone para mostrar a vocês aqui. Eu fui atrás aqui do silicone e acabei sendo surpreendido, já estava duro lá. É que a gente compra aquelas bisnagas grandes, né, essas que você acha em material de construção, que utiliza para colocar em pias, para impermeabilizar esses cantinhos, só que usa pouco, acaba que ele endurece aqui antes que você utilize. Eu vou trazer para vocês aqui essa cola de isopor. O pessoal utiliza muito para fazer esses trabalhos de escola. Ele é muito bom também para fazer alguns trabalhos aí. E nesse caso, como eu não tinha, eu ia preferir colocar silicone, mas não tem. Então, ele vai bem aqui também, tá? Tem alguma coisa que você quer fixar assim, que essa cola de isopor. O pico dele aqui tem uma certa consistência, parecendo uma cola quente, né? Ele vai conseguir fazer bem esse trabalho. Ele é meio transparente, então não vai ficar aquela gosma aqui. Não precisa pôr muito não. Quando ele secar, ele vai fazer o trabalho dele. Tá? Aí. Já consegue. Eu preferia silicone, mas o meu acabou. Ele tem que ir atrás aí, tá bom? É cola de isopor, tá? Acha qualquer papelaria. Tá ok? Bom, aqui o serviço está feito, dá pra gente dar uma paradinha aqui e a gente retoma em outro ponto, quando a gente tiver já com o esquema para a gente pontuar outras coisas aqui interessantes, tá bom? Bom, aqui como a gente já constatou que o módulo ele está totalmente em curto, né, em 2 pontos até, a gente não tem muito o que fazer. Então eu sugiro que nesse caso a gente corte os terminais, tá? A gente vai cortar todos eles para não judiar tanto do impresso na hora de tirar.
Então, é importante que você faça isso, solte com ferro de solda ou com soprador, quando você tem alguma dúvida, quando o módulo realmente pode ser que esteja bom. Mas aqui é nitidamente que ele está ruim, então para não judiar do impresso, você pode ir tirando ele dessa forma. A gente vai cortar cada um dos terminais, vamos ver esse aqui de cima. Então, ó, o que acontece? Eu tenho certeza que ele vai sair sem detonar o impresso, tá? Estou cortando aqui os terminais. E depois eu vou tirando cada um deles com ferro de solda, com calma, sem que a gente agrida o circuito impresso, que é onde causa um maior prejuízo, tá? Você tem que refazer e tal. E qual o risco de não ficar bom essa trilha? E aí não tem problema e só problema de trilha, tá? Então é interessante esse jeito de remover, tá bom? Se tem mais fácil para tirar, mas como a gente está pretendendo realmente detonar ele, está muito preocupado com a integridade dele aqui. Que já estão praticamente soltos daqui, tá? Tá detonado, a gente já mediu, não tenho dúvida disso, né? E dá pra gente medir por fora, como foi visto e vocês observaram. Então, por isso, essa agressão toda no módulo, mas é para manter as trilhas no lugar, ok? Agora a gente vai soltando com calma, vou soltar algumas, que é só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, mais um pouco de solda que ajuda a remoção. Aí quando fizer isso, ó, ele sai com alguma tranquilidade. Tá? Depois é só desobstruir com o sugador. Né? Sai com muita facilidade. Coisa que não iria acontecer se ele tivesse todo soldado, né? Mas como o módulo está danado, então entre perder as perninhas do módulo, né, a integridade dele e da placa, eu prefiro a placa.